E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Isidoro Coutinho, o seu professor de harmonia funcional e improvisação, com mais uma trepidante aula. Tá? Nós estamos aqui numa fase muito de tirar música de ouvido, de reconhecer acordes. Tenho falado muito sobre isso, a importância disso, e vou falar mais ainda nos próximos vídeos que eu fizer, porque é muito importante essa junção de ouvido e instrumento, leitura, cérebro, ouvido, instrumento, e vamos desenvolvendo. Eu já tinha falado antes sobre as cadências padrão da harmonia maior. Cadências padrão são sequências de acordes muito comuns, então você tem uma série de músicas diferentes que tem aquela mesma sequência, a cadência 1-6-2-5, a cadência 2-5-1, o famoso 2-5, né? E outras mais. Hoje eu vou falar isso, mas ligado um pouco à harmonia menor, tá? Então vou começar falando que a harmonia menor é aquela harmonia cuja a melodia está centrada no sexto grau da escala modelo maior, que é o menor relativo. Então, na escala de Dó maior, a nota Lá, a gente ouviria uma melodia como uma melodia menor, porque ela começa e termina nessa nota Lá, ao invés de começar e terminar na nota Dó. Então, já falei em aulas anteriores, mas tudo isso é para abrir o assunto que eu vou falar agora. Então, eu tenho a escala de Dó maior e a escala de Lá menor, que são as mesmas notas, apenas começando de Lá. A diferença é que eu comecei e terminei na nota Lá. Isso faz com que as outras notas fiquem girando, gravitando em torno de Lá e não em torno de Dó. E o nosso ouvido é levado a crer que Lá é a nota tônica, é a primeira nota, então a gente está em Lá menor. Isso melodicamente. Agora, e harmonicamente? A mesma coisa. O campo harmônico de Dó maior, a gente vai para o sexto grau, que é o acorde de Lá menor, e coloca ele como o primeiro grau da música. Provavelmente, não obrigatoriamente. Agora, obrigatoriamente, a música vai acabar no Lá menor, no caso desse tom, Mi menor, se eu tiver no binômio Sol maior, Mi menor, e tudo bem. Uma música muito comum, que as pessoas confundem muito, ainda vou falar dela hoje. Então, tem o standard de jazz chamado Autumn Leaves, que começa em Lá menor, faz Lá menor, Ré7, Sol, Dó 7 maior, Fá sustenido menor, Si7 Mi menor. As pessoas quando veem a partitura, veem a armadura de clave no sustenido, falam, isso está em Sol maior. Lá menor, Ré7, Sol 7 maior, Dó 7 maior, está em Sol maior, 2, 5, 1, 4, só que tem um detalhe. Vem o Fá sustenido meio diminuto, o Si7, e a música vai morrer lá no final em Mi menor. Então essa música que ficava transitando entre Sol maior e Mi menor, pelo fato de todos os finais de frase harmônica e melódica terminarem no Mi menor, a gente ouve ela no Mi menor e ela realmente está. Então, é uma música que tem acordes do campo harmônico de Sol maior e de Mi menor, mas a gente bate o martelo que ela está em Mi menor, porque ela termina em Mi menor. A parte A da música também termina em Mi menor, apesar de transitar entre os dois tons. Muito bem, estava falando sobre tocar de ouvido, tirar músicas de ouvido. As cadências padrão na harmonia maior nos ajudam muito a tirar músicas maiores de ouvido, porque são cadências padrão, porque várias músicas têm as mesmas sequências. Pois na harmonia menor a gente tem a mesma coisa. Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que assim como na harmonia maior a gente vai muito para o quarto grau maior, na harmonia menor a gente vai muito para o quarto grau menor. A gente pode ir para o quarto grau menor, eu estava aqui em Mi menor, agora eu vou mudar de tom, eu estou em Dó menor. A gente vai para o quarto grau menor
de várias maneiras. 3 das mais comuns. 1 menor, 4 menor. Trechinho de Blue Bossa. A gente pode ir para o quarto grau através do dominante secundário. Dó menor, Dó 7, Fá menor. Tá? E a outra maneira da gente ir para o quarto grau muito comum é através de um 2-5 menor. 1 menor, 2 cadencial, 2-5, 4 menor. Então, são maneiras comuns de a gente ir para o quarto menor. Muito bem, muitas músicas menores vão para o quarto grau. Em primeiro lugar, o som do quarto grau. Então, 5, 1. Depois, o que costuma acontecer depois que as músicas vão para o quarto grau? Então, vou mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Primeira coisa, eu vou mudar de tom, só para efeito didático. Eu estou em Dó menor e eu vou para Lá menor. Então, conforme eu estava falando, vou botar aqui uma sequência para vocês muito interessante. Ó, eu estou no primeiro grau. Tá? O primeiro grau da harmonia menor, estou em Lá menor, ele é o antigo 6. Então, aqui em preto está a análise oficial, verdadeira, real, né, de acordo com a realidade da sonoridade. Mas eu vou fazer aqui uma análise, uma pseudo-análise, se ela estivesse em harmonia maior. Onde esse é o 6 menor com 7. Ele se transforma em dominante e vira o 5-7 do 2. E vai para o 2 menor com 7. O antigo 2 menor com 7, agora 4, mas eu vou fingir que está em maior. Pô, depois do 2, o que a gente quer ouvir? O 5, cadência padrão. E depois do 5, o antigo 1. Já que a gente está andando em quartas, 5 do 2, quarta acima, 2, quarta acima, 5, quarta acima, 1, vamos continuar, quarta acima, 4. Quarta acima, si bemol, mas aí não, a gente dá uma recuada, anda uma quarta aumentada acima, mas a gente volta para onde seria o 7 meio diminuto, o 5-7 do 6 e o 6. Então, aqui está o antigo sexto grau. Bom, é uma coisa super lógica, né? Antigo 6, Lá menor. Antigo 5 do 2, Lá 7. Antigo 2, antigo 5, antigo 1, antigo 4, antigo 7, antigo 5 do 6, antigo 6. Só que tem um pequeno detalhe. Não tem nada de antigo, a gente não está em Dó maior, em Sol maior, em Dó maior. A gente está em Lá menor. Então ele não tem nada de... O antigo 6 é o novo 1. O 5 do 2 é o 5 do 4. Mas a ideia é essa. Que a gente está no antigo 6, ele vira dominante e ele vai resolver no 2. Aí o 2 tem uma sequência. 2, 5, 1, 4, quarta aumentada acima, 7 meio diminuto, 5 do 6, 6. Isso é super... Bom, essa passagem, quem em harmonia menor é o 1 menor, indo para o 5 do 4, 4 menor, 5 do bemol 3, bemol 3, bemol 6, 2, 5, 1. Isso está contido em milhares de músicas menores, das mais conhecidas rock, blues, jazz, MPB, baião, pagode, sertanejo. Todo mundo tem essa mesma sequência. Hoje eu apresentei mais cedo aqui um trecho da música Autumn Leaves. Autumn Leaves é a mesma harmonia. Até falei, tem pessoas que acham que ela está em maior, mas na verdade ela está no menor, porque ela não começa no 1 menor, né? Mas ela morre no 1 menor. Então, Autumn Leaves seria isso. Pararará, 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 pararará. E você tem várias outras músicas menores que fazem isso. Por exemplo, chove chuva, chove sem parar. Mesma sequência. Eu posso fazer um pupurri de música aqui.
que o morro não tem vez e o que ele fez já foi demais. Mesma sequência. Uma música do Santana, para ver as coisas tão diferentes, né? Carlos Santana, guitarrista, chamada Europa. Então a gente tem uma série de músicas que contém essa mesma sequência. O antigo 6 agora é um menor, ele vira dominante, vai para o antigo 2, que agora é o 4, faz um 2-5, todo mundo andando quarta, desde aqui, quarta justa, quarta justa, quarta justa, quarta justa, aqui anda uma quarta aumentada, mas volta para o 2-5 da tonalidade. Então essa é uma sequência que se encontra em várias músicas que a gente conhece, de vários estilos diferentes. Daí vale a pena passar para o ouvido, passar para um instrumento, ouvir essas músicas e ver se você identifica só de ouvir, sem estar com o instrumento na mão, para treinar a parte auditiva, como eu vinha falando, etc, etc. Vamos falar de uma outra cadência padrão menor, super comum. Algumas das cadências que eu vou falar agora, elas têm um paralelo no maior. Então, no maior, a gente tem uma famosa cadência 1-6-2-5. 6, 2, 5. Essa cadência, além de estar em várias músicas, ela é a primeira parte exclusiva de uma série de músicas. Então, Anos Dourados começa com essa música, Blue Moon. Blue Moon. É uma cadência que eu também poderia fazer um popurrí de várias músicas com a mesma harmonia. É importante passar para o ouvido. Na harmonia menor, a gente tem um 6-2-5 menor. Só que o 1 maior vira menor, o 6 menor vira meio diminuto, o 2 menor vira meio diminuto e o 5-7, que é 9-13, vira bemol 9, bemol 13. Então, por exemplo, essa é uma das músicas que tem. Por exemplo, tem a música do Grande Circo Místico, do Edu Lobo e do Chico Buarque. Então, essa é uma sequência super importante de se saber de cor. Uma outra sequência maior, que a gente tem um paralelo e menor, é uma sequência que faz assim: o 6, o 5 do 5, essa vale até a pena escrever aqui para vocês. Então, a cadência 2-5-1, em geral, é a cadência que termina uma música, uma primeira parte e tudo mais. Em geral, antes dela, a gente tem um 2-5 para o 2, mas muitas vezes a gente tem um 2-5 para o 5. Super comum isso. Isn't she lovely? Ela é super comum em harmonia menor, só que tudo fica menorizado. Lá menor 7 fica Lá meio diminuto, o Ré 7, 9, 13 fica bemol 9, bemol 13, Ré menor fica meio diminuto, Sol 7, 9, 13 fica bemol 9, bemol 13 e Dó maior, que é 1, vira Dó menor. Então, por exemplo, Rita Lee. Cada um na sua. Agora. Super comum, tá? Cartola. Basta de clamares inocência. Você não sabe o que é consciência. Só desejo mal a quem o bem lhe fez. Então essa cadência 6 meio de minuto, 5 do 5, 2 meio de minuto, 5, 7, encontrado em milhares de músicas de Rita Lee, Cartola, passando por dezenas de outras, tá bom? Vou agora apresentar aqui uma última cadência padrão, de novo fazendo um paralelo com a maior. Essa cadência padrão maior, 1, 5 do 5, 2, 5 do 1, é que nem aquela que eu mencionei um pouco mais cedo, 1, 6, 2, 5.
além dela se encontrar em vários lugares de várias músicas, ela é a primeira parte exclusiva de uma série de músicas. Então aqui a gente tem a harmonia de Garota de Ipanema, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, só dança samba, vai, 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 só dança samba, samba. O pato vinha cantando alegremente, quando o marreco sorridente. Então, a gente encontra várias músicas assim. A harmonia menor tem um paralelo com isso. 5 do 5, 2 meio de minuto, 5, 1. Você também encontra dezenas de músicas menores assim. Você fez. Por exemplo, você tem água de beber, camarada. Vai minha tristeza. Então você tem uma série de músicas que tem essa cadência menor aqui, 5 do 5, ele vira meio de minuto, 5, 1. A aula de hoje deu um panorama geral em cadências padrão em harmonia menor, dando uma pincelada na cadências padrão em harmonia maior, que é a base para essas cadências. E sempre enfatizando, o estudo de cadências padrão, para mim, na minha vida como músico, foi o que ajudou a tirar músicas de ouvido, músicas que eu nunca ouvi antes e entrei numa banda que eles sabiam, eu não, músicas que eu ouvi quando eu era garoto, antes de ser músico, e aí alguém pede para essa música, eu começo a tocar e a harmonia me vem, porque eu consigo ouvir o encadeamento de acordes mais esperado. Às vezes, quando o ouvido não vai, a lógica vai. Então, se eu estou 2 menor e vem um próximo acorde, a possibilidade dele ser o 5 fazendo a cadência 2, 5 é muito grande. Depois desse 5, o meu cérebro já se prepara. Opa, deve vir o 1 e se não vier, possivelmente vem o 3 menor. Então, tá aí o coração, o âmago do que eu queria falar em relação a cadências e ouvido. O ouvido ajuda, o ouvido comprova, mas a teoria, em termos de cadências padrão, vai meio que prevendo. Olha só, se veio esse acorde, possivelmente veio outro. Aí você toca, deu certo. Opa, era aquilo mesmo que eu imaginava. Ou vai vir agora aquele ou aquele outro. E aí a tua mão vai acertou. Não acertou? Então na próxima vez que a música rodar por aqui, eu vou parar naquele próximo. Então é uma fusão de teoria com prática. Agora é muito importante sempre passar para o ouvido tudo isso. Não adianta só decorar e não passar para o ouvido. É decorar, ouvir, gravar, pegar as músicas que eu indiquei e outras, ouvi-la e ver se você identifica nessas músicas onde é que estão as cadências padrão. Então, é um trabalho que tem que ser feito de instrumento e ouvido. Falou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estarei aqui na próxima e deixo aqui um grande abraço a todos, lembrando sempre que aqui é Isidoro Kutno, o seu professor de harmonia funcional e improvisação. Valeu, pessoal!